Ramires, também te pergunto, exatamente fazendo esse comparativo, né? E quando as pessoas fazem uma análise e tirando as paixões políticas, né? Porque muitas vezes as paixões acabam confundindo as visões, mas fato é que realmente o governo brasileiro na atual gestão é uma liderança na América Latina, tem boas relações, apesar do contratempo com Trump, aliás, contratempo que foi imposto pelo Eduardo Bolsonaro. A diplomacia brasileira conseguiu reverter isso e hoje os dois, por exemplo, há alguns dias conversaram por quase uma hora por telefone, com várias demandas de parte a parte, e o Trump voltando a falar que gosta do presidente Lula e querendo a participação dele naquele conselho de paz, controverso conselho de paz para a faixa de Gaza, né? Também fechou o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que agora passa pelos demais trâmites, e aproximou também, aproximou o Brasil de outros locais até então, onde não havia parcerias comerciais, e ampliou outras parcerias também. Enquanto no governo anterior, o ex-presidente Jair Bolsonaro, todo mundo deve se lembrar, nos encontros internacionais, ficava isolado, né? Praticamente não tinha contato, nem conversa com outros líderes relevantes, a não ser aqueles que já estavam ali ao lado dele, né? No sentido de estarem na extrema-direita mesmo. Paulo, bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Diego, boa tarde ao Aldo, né? Um grande professor, sempre uma honra estar com ele e também com toda a audiência do UOL. De fato, no que diz respeito às articulações internacionais, o Lula exerce uma grande vantagem sobre a família Bolsonaro, né? Não apenas pelos aspectos que o professor Aldo levantou muito bem, né, a respeito do isolacionismo da política internacional ou da falta de política internacional do governo Bolsonaro quando presidente, mas também em relação à atual gestão do presidente Lula, né? O Lula, surpreendentemente, inverteu o tarifaço, né, e criou boas relações com Trump. O Lula abriu também novos mercados internacionais para o Brasil durante o tarifaço, né? Então, além de ter recuperado o norte-americano, ampliou, né, as articulações diplomáticas, geopolíticas, comerciais, ou seja, o setor do agronegócio ou da agropecuária ganhou em dobro, né, em termos de alcance de mercado. E fora o fato de que Lula tem uma boa imagem, né, na imprensa internacional. Então, já em relação ao Flávio Bolsonaro, pesa contra ele a articulação que fez o Flávio, né, e o Eduardo Bolsonaro, por serem filhos de Bolsonaro, fizeram articulações contra o Brasil com a questão do tarifaço. E agora o Flávio tenta correr atrás desse déficit, né, esse déficit de internacionalização do bolsonarismo. Apesar de existir uma rede internacional de extrema-direita, a gente pode dizer que hoje o bolsonarismo é o elo mais fraco dessa rede, já que as operações feitas aqui no Brasil foram catastróficas, né, contra a economia brasileira. Muitos setores econômicos, né, das elites, né, o agronegócio, a indústria, hoje agradece o presidente Lula, por mais que se façam críticas à sua pessoa e ao seu governo, é preciso também haver um mínimo de honestidade e reconhecer que o presidente Lula fez um trabalho surpreendente, né, nesse resgate da imagem internacional e comercial do Brasil, mesmo com tarifaço, como eu disse. Então, o Flávio tenta correr atrás do prejuízo, né, inverter essa imagem negativa que a família Bolsonaro tem no plano internacional, e é por isso mesmo que se justifica essa viagem. Agora, me parece que as alianças buscadas são bem controversas, né? Como o próprio Aldo destacou aqui, o Netanyahu hoje não é flor que se cheire no plano internacional, existe um grande repúdio à sua pessoa diante do genocídio cometido em Gaza, e fora chefes de estados árabes, né? Que o Lula também tem relação, mas pesa contra eles, né? Governos autoritários, fechados. Enfim, é uma viagem que pode representar, uma aproximação do bolsonarismo com esses regimes, mas, por outro lado, não é algo que encante a comunidade internacional e os olhos de um eleitor comum, né? A não ser os bolsonaristas. Pois é, e Jair Bolsonaro continua dando as cartas da extrema-direita, fazendo com que a cela na Papudinha se tornasse um local de visitação de políticos em busca de apoio e de bênção eleitoral do ex-presidente. Quem traz análise sobre esse assunto é o colunista do UOL, Leonardo Sakamoto.
Mesmo preso, Jair Bolsonaro segue mandando na extrema-direita. A sua cela na Papudinha virou um ponto de romaria política, com deputados, com senadores, com aliados em busca de bênção eleitoral. Difícil sustentar a fábula da tortura quando um condenado a 27 anos e 3 meses por tentar um golpe de Estado cumpre pena em uma cela de 65 metros quadrados com quarto, banheiro, cozinha, área ao ar livre, 5 refeições por dia, atendimento médico e visitas políticas liberadas. Não se ignora que o ex-presidente tem um quadro de saúde que requer cuidados, principalmente após o atentado violento e absurdo que sofreu em 2018, mas ele vem demonstrando disposição e condições de receber as visitas para tratar de eleições até este momento. Portanto, também até este momento, ele tem condições de cumprir sua sentença em regime fechado. Da prisão, Bolsonaro articula candidaturas ao Senado, aos estados, cobra lealdade de Tarcísio de Freitas e trabalha para viabilizar o projeto presidencial do seu primogênito, Flávio, inclusive aproximando-o do dinheiro e da força do agronegócio. A Papudinha não virou calabouço, virou quartel-general. Não é masmorra, é escritório político com grades. Se algo está errado, se algo está sendo violentado ali, não é a dignidade do preso, mas o bom senso e a inteligência de quem ainda chama privilégio de martírio.